Vamos agora para a aula número 3 dos antipsicóticos, né? A parte 3, medicamentos e seu uso, tá? Sim, nós vamos agora abordar um artigo que fala sobre o uso de psicotrópicos, de antipsicóticos e vou tentar compartilhar com vocês algumas coisas que eu sei sobre o uso do antipsicótico, ok? Para essa aula, né, nós vamos ter duas referências. A primeira porque não são as referências que vocês já têm, tá? A primeira é esse compêndio de psicofármaco, na verdade, psicofármaco consulta rápida. Ele é um compêndio muito usado na psiquiatria, então ele é muito visitado. Ele tem uma linguagem um pouco mais fácil, um pouco mais tranquila do que os outros, né, compêndio de psiquiatria, então a gente vai usar como referência. Em cada medicamento vamos ter algumas informações que ele vai trazer para a gente, isso é importante. E a segunda referência, e para mim a mais relevante hoje nessa aula, são os medicamentos, é um artigo que fala medicamentos antidepressivos e antipsicóticos prescritos no Centro de Atenção Psicossocial CAPES do município de Porciúncula, Rio de Janeiro. Então, são farmacêuticos escrevendo esse artigo, mas qual é a relevância dele? É porque ele está elencando a maior parte dos psicotrópicos, inclusive antipsicóticos, que são usados. Eu achei bem interessante, bem relevante, porque acaba falando muito do que a gente já falou, tá? Provando tudo que a gente já falou aqui nessas aulas sobre antipsicótico. Então, eu gostaria que vocês lessem esse artigo, um artigo pequeno. Eu vou dar um resuminho dele e discutir algumas coisas, mas eu espero que vocês leiam antes, até mesmo antes de ter a aula toda ou depois da aula, tá? Que vocês passem um olho e leiam. Perfil dos pesquisados. A pesquisa foi realizada no CAPES, né, no Rio de Janeiro. O estudo avaliou o uso de outros medicamentos, além dos antipsicóticos típicos e atípicos. Então, é claro que dentro da população tinham outros transtornos, não só a esquizofrenia. Então, foram usados outros medicamentos, mas a gente vai tentar dar maior relevância aos antipsicóticos. É claro que, como coadjuvante, foram usados outros, eu vou falar um pouco mais no final, e tentar dar uma explorada nesses que são coadjuvantes, para que quando chegar a hora, nós vamos ver toda essa dinâmica desses outros medicamentos também mais para frente, em outras aulas, quando eles chegarem, vocês já terem uma vivência, tá? Já começaram a ouvir falar sobre essas medicações. Aproximadamente 60% dos pesquisados possuem entre 30 e 50 anos. Eles são, então, têm uma idade de jovens médios, né, de meia idade, e isso aponta para algumas coisas que vão ser faladas mais à frente, que é pelo menos o uso dos antipsicóticos típicos. A maior parte dos pacientes já esteve internada ou faz tratamento entre 2 a 5 anos. Então, não foram atingidos pacientes vindos do hospital psiquiátrico a princípio, porque o hospital psiquiátrico já não existe há mais de 15 anos. Né? E a reforma psiquiátrica já aconteceu há mais de 15 anos, então esses pacientes, em tese, não vêm do hospital psiquiátrico. Apesar de ser considerados crônicos, porque de 2 a 5 anos já fazendo uso de antipsicóticos de forma consistente, configura um quadro crônico, tá? Dos 96 prontuários pesquisados, a pesquisa pesquisou documentos, né, prontuários, 37 foram de pacientes esquizofrênicos, então a porcentagem é alta dos pacientes esquizofrênicos, certo? Aí aqui nessa lâmina a gente tem
um tempo de internação um pouco alto, né? Tempo de internação, tá vendo, ó, de 2 a 3 anos. Então, assim, 2 a 3 anos, eu imagino que seja juntando todas as internações, né? Eu imagino também que sejam pessoas, ó, tempo de internação de pacientes de ambos os sexos do município de Porciúncula, Estado do Rio de Janeiro, no período de 10 do 9 de 2010, 22 de 9 de 2010. Então, esses pacientes eles estavam nesse período curto de tempo no CAPS, frequentando o CAPS, e aí foi feita essa pergunta, né? essa pesquisa. A lâmina, ela vai falar sobre os antipsicóticos mais usados na pesquisa. Durante a pesquisa, né, que levantou dados de prontuários de 96 pacientes, foram encontrados medicamentos antipsicóticos em uso. O mais usado foi o haloperidol via oral, tá vendo aqui embaixo? 43, quase 44% dos casos. O haloperidol IM, que é o intramuscular, que a gente vai ver mais para frente, que é o dodecanoato. A clompromazina, tá? Que é um antipsicótico típico também, né? Risperidona, levomepromazina, tioridazina, sulpiridina, periciazina, quetiapina, ziprasidona. Esses aqui do final, de cima, né, o ziprasidona, a quetiapina, elas são muito usadas não nesse ambiente, mas quando se pensa numa classe social e econômica um pouquinho mais elevada, porque são medicamentos um pouco mais caros. Já o Aldol, Vioral e o Dodecanoato não são ecopromazina, não são medicamentos tão caros. Principalmente o Aldol, é muito barato mesmo. É tipo Rivotril, assim, que se compra R$10 a caixa. É muito barato. Ficou muito popularizado. Então, os médicos, principalmente no Sistema Único de Saúde, eles privilegiam medicamentos como esse. É claro que eles vão fazer uso do haloperidol, que é o Aldol, e vão associar algumas medicações que evitam os efeitos colaterais, como a síndrome extrapiramidal, né? Que a gente já viu na aula passada amplamente. Aqui nós temos os medicamentos, os princípios ativos e os nomes de referência, tá? Lembrando que toda vez que tem esse nome em vermelho, ele tem aquele Rzinho que a gente já discutiu, tá? É porque eu não consigo fazer ele aqui no computador, eu sou meio analfabeta nessa história. E aí eu não consigo, mas eu sempre pensem que esse nome é seguido do Rzinho, tá? E aí vou pedir vocês que deem uma lida em todos são importantes, mas daqui para frente eu vou destacar alguns que eu acho que são mais relevantes e que vocês vão encontrar mais por aí. Esse é o haloperidol, que vulgarmente se chama Aldol, né? O Aldol, aqui nessa figura aqui do lado, vocês vão ver como ele se apresenta, né? É um comprimidinho branco e um comprimidinho azul com 5 miligramas e ampola. Então, ele pode ser tanto ministrado via oral quanto via intramuscular. A intramuscular ela pode ser de uma líquida normal, né, de ação rápida, ou pode ser de depósito, que é o aldol decanoato, que eu vou falar dele mais para frente. Então, esse trechinho aqui, que eu peguei do compêndio de farmacologia, nós temos aí que a eficácia do haloperidol está bem estabelecida no tratamento agudo dos sintomas de esquizofrenia, assim como na terapia de manutenção desse transtorno. Então, o haloperidol, o Aldol, ele
geralmente é mais usado para tratar o caso agudo, ou seja, a crise, né? Ele tem amplo espectro de eficácia e eficiência nesse quesito, tá? Ó, embora cause efeitos colaterais com muita frequência devido ao seu potente bloqueio dos receptores D2, lembram disso? O haloperidol segue como um dos fármacos de primeira escolha no tratamento da esquizofrenia. É um medicamento de baixo custo, o que facilita a sua utilização na população de baixa renda. Então, é uma medicação que é indicada mesmo, né? É muito usada, a psiquiatria usa muito ainda, apesar de todos os efeitos colaterais. Além na esquizofrenia, há também evidências consistentes sobre a eficácia do haloperidol no transtorno esquizoafetivo e no transtorno bipolar, especialmente nas fases maníacas. Então, esquizoafetivo é um diagnóstico que é muito comum na psiquiatria, mas é pouco comum na psicologia. A gente quase não fala dele, mas é um transtorno misto, um transtorno esquizofrênico com episódios de mania, né? Então, mania e depressão também, tá? Esquizoafetivo pode ser tanto com episódios de maníacos, e aí tem esquizoafetivo com episódios maníacos, ou esquizoafetivo com episódios mistos, ou esquizoafetivo com episódios depressivos. O haloperidol é usado também nos sintomas de agitação dos quadros demenciais e de outros transtornos mentais orgânicos. Então, eu tenho vários transtornos mentais orgânicos, por exemplo, as demências, as epifrenias, né? Então, todas elas podem ser tratadas com aldol porque ele diminui também a agitação. Aqui, ó, transtorno de Tourette também. Há estudos clínicos controlados sobre o uso do haloperidol em crianças com transtorno autista, do espectro autista, e com outros transtornos que causam com sintomas psicóticos na infância. Eu lembro que durante a aula em Time que tivemos, alguém perguntou sobre o uso do Aldol em crianças. Então, tá vendo que existe, né? Principalmente transtorno do espectro autista, crianças podem e geralmente fazem uso, tá? Síndrome de Tourette também, que tem uma certa aproximação, né, com o espectro autista. Então, aqui está a resposta para a pergunta. É uma medicação de depósito, tá? Aqui lá no texto que você já viu, a administração depô é utilizada em pacientes que não aderem ao tratamento. Por quê? Entretanto, mesmo com a possibilidade de maior controle da adesão com a formação injetável do depósito, as taxas de abandono do tratamento são altas nesse grupo de pacientes, talvez por um viés de seleção. O que acontece? Em geral, o psicótico, ele não adere ao tratamento, ele não quer tomar remédio, porque a medicação tira a consciência dele, a medicação deixa ele sonolento, dá tremor, né? Ele fica com os movimentos restritos, então ele não quer tomar medicação, de jeito nenhum. Ele quer delirar, ele quer alucinar, ele quer também ter uma qualidade de vida. Então ele não aceita a medicação. Então foi feito, né, o odonocanoato, para que a medicação fosse feita 1 ou 2 vezes por semana, ou digo, por mês, e a pessoa não precisa tomar a medicação. Por quê? É feito a injeção, e essa injeção, à medida que ela toma contato com o meio intracelular, com o meio intracorporal, né, com os fluidos do nosso corpo, ela ela forma um cristal. Ela forma um cristal e ela fica depositada no músculo, sempre fazendo a liberação. A liberação é estável. Ela acontece, não sei, dependendo da dosagem, né? Ela vai sendo liberada diariamente. E é uma dose adequada. Então, por exemplo, se é feito, aí o médico calcula, o farmacêutico calcula. Se eu quero
uma dose, vamos supor, tá? Só uma suposição. Eu quero uma dose de 20 miligramas, de 200 miligramas por semana, então eu tenho que, sabendo que o ododecanoato, cada ampola libera 10 miligramas por dia, então como que eu vou administrar essa dose? Eu vou fazer uma ampola, duas ampolas, e eles vão fazendo essa conta. Cada médico vai fazer essa conta. A gente não precisa se preocupar com isso. O que a gente precisa saber é que o ododecanoato é uma alternativa para os pacientes que não querem, não conseguem tomar a medicação via oral, porque é chato também você tomar todos os dias, a família ir administrando todos os dias, porque nem todos os pacientes querem tomar, mesmo isso é um fato. Muitos pacientes abandonam o tratamento com o Aldol justamente por isso, porque deixa a pessoa totalmente fora de si, ela não é mais o mesmo, né? Ele perde a capacidade, muito da capacidade cognitiva também. Outra medicação que vocês vão ouvir muito falar é a risperidona. A risperidona, tem vários nomes aqui, né? Respidon, Rispidon, Ripevil, Risperdal. Risperdal é a forma mais usual, é o medicamento de referência. Então, nós temos aqui que a risperidona é um antipsicótico, né? Um antipsicótico que explorou as vantagens clínicas de combinar o antagonismo D2 e serotonérgico, 5-HT2A, entre os antagonistas de serotonina e da dopamina disponíveis atualmente. É um dos que mais tem baixo custo. É rapidamente absorvido quando administrada por via oral e atinge o pico plasmático em 1 hora após a ingestão. Então, 1 hora depois da ingestão, ele já está com ação total. Se ele for sedar, ele vai sedar 1 hora depois. Se ele for amenizar a agitação psicomotora, ele vai fazer isso. Só lembrando, né, que ele é um antipsicótico atípico, que ele também vai trabalhar no serotonético, nos receptores serotonérgicos, não só nos dopaminérgicos. Vocês lembram da aula passada, né? Aqui nós temos a risperidona, eficaz no tratamento da esquizofrenia e do transtorno esquizoafetivo, novamente, vem esse diagnóstico, tá? Isso é muito comum na psiquiatria. A vantagem em relação aos antipsicóticos de primeira geração reside no maior potencial de tratamento de sintomas negativos, lembrem que a gente também falou na aula passada, afetivos e cognitivos. A diretriz oficial do Ministério da Saúde para o tratamento da esquizofrenia considera a risperidona como primeira escolha, porque tem um baixo custo e tem baixos efeitos adversos, né? Não havendo uma necessidade de falha de tratamento anterior para sua prescrição. Também é aprovada no tratamento da mania aguda, em monoterapia ou em combinação, ou seja, ele também pode ser usado para o transtorno bipolar ou transtorno maníaco, em fase aguda, ou seja, na fase de crise. Então, a risperidona pode ser usada na crise maníaca, pode ser sozinha em monoterapia ou em combinação. Então, ela pode ser combinada com outro medicamento na crise maníaca, ou ela pode ser administrada sozinha. E em uma ampla gama de situações clínicas, tá? Então, aqui, ó, quando comparada aos antipsicóticos de primeira geração, a risperidona apresenta menor frequência de efeitos extrapiramidais, tá? Todavia, tem maior probabilidade de provocar aumento de peso. Aos efeitos muscarínicos, né? Que nós falamos na aula passada. O ganho de peso é por conta da maior acúmulo de líquido também, né? E também atua no metabolismo. Já se compara a outros antipsicóticos de segunda geração, a risperidona, se comparada, né, a outros de segunda geração, a risperidona apresenta maior frequência de evento extrapiramidal e um aumento da prolactina. Então, ela também faz o aumento da prolactina
hiperprolactemia e também promove alguns efeitos extrapiramidais. Mas mesmo assim, em comparação com a de primeira geração, é muito pouco, né? Entretanto, é um fármaco geralmente bem tolerado, produzindo moderado ganho de peso e sedação. Ela não é muito bem aceita em todas as ocasiões, porque ela faz com que a pessoa ganhe muito peso e provoca muita sedação. Mas, do contrário, ela também ela é indicada, na verdade, aqui pelo Ministério da Saúde, como primeiro tratamento para esquizofrenia, né? Por conta de também trabalhar sintomas negativos, afetivos e cognitivos, como nós vimos na aula passada. Aqui também é a quetiapina, que também é muito comum, muito usada na psiquiatria, para psicóticos, né? É muito, muito mesmo utilizada. Eu chamo Seroquel, mas tem gente que fala Seroquel, né? Eu acho que o mais certo é Seroquel, porque quel, queijo. Tô tentando fazer a comparação aqui. Desculpa, tá, gente? Tô falando rápido, tô trazendo muitas informações dessa aula, porque são coisas que eu gosto muito, me lembra muito minhas primeiras experiências de trabalho e eu estudava muito isso aqui tudo. Para mim isso é um prazer muito grande poder estar falando e tá até gravando algum material sobre isso. Para mim é um privilégio muito grande, eu gosto muito dessa possibilidade, tá? Agradeço vocês também por vocês terem paciência de me ouvir, porque eu falo muitas vezes me perco, mas eu espero que vocês consigam compreender direitinho, tá? A quetiapina, ela é um antipsicótico de alta afinidade com receptores serotonérgicos, então ela tem mais o poder de trabalhar sintomas positivos, negativos do que qualquer outro antipsicótico, tá? Afinidade relativamente menor com os receptores D2 e D1. Então, para sintomas positivos, ela não é tão boa, ela não é tão usada. Então, ela tem afinidade com receptores D2, são dopaminérgicos também, mas não bloqueiam tanto os D2, a ação deles no centro nigrostriatal, tá? E outra coisa aqui que eu queria destacar dela, já o bloqueio de receptores 5-HT2A, verificado no córtex frontal, lembra? É o sistema mesocortical, ela atinge mais o sistema mesocortical que nós vimos na aula passada. Tem a meia-vida de ocupação de receptores mais prolongada, com 27 horas. Então, o Seroquel, ele fica mais tempo em circulação e ele fica mais tempo agindo, mas também nos sintomas negativos, tá? Além disso, não apresenta afinidade significativa com receptores muscarínicos, colinérgicos ou benzodiazepínicos. Então, ela tem, aqui ó, a quetiapina apresenta seletividade pelo sistema mesolímbico com baixa incidência de efeitos extrapiramidais, distonia aguda, não elevando os níveis de prolactina no plasma. Então, não tem efeito nem na hiperprolactemia, nem na distonia. Tá? Então, efeito extrapiramidal zero. Ela não atinge ali, ela não faz essa seletividade, certo? Aqui também nós temos uma ação da quetiapina que ela é um antipsicótico originalmente, mas ela é muito usada no tratamento da depressão, tá? Ela é bastante usada, na verdade. Ela é coadjuvante no tratamento da depressão e geralmente ela tem um efeito bem interessante, tá? Principalmente na depressão bipolar. Qual a diferença da depressão bipolar para uma depressão normal, né? A depressão bipolar é aquele estado do bipolar, do transtorno afetivo bipolar, quando ele está na fase depressiva. Então, a depressão bipolar seria essa fase depressiva nessas duas fases, né? Nessa bipolaridade. Na mania, na depressão. Depressão bipolar é quando
transtorno afetivo bipolar está na depressão. E isso é importante porque também diferencia de uma depressão simples. Um episódio depressivo comum e tal, uma pessoa que é depressiva normalmente. É bem diferente. O episódio depressivo somente, ele não vai ser atingido pelo Seroquel. O Seroquel, ele trabalha mais, ameniza mais os sintomas da depressão bipolar, tá? Ele também, aqui, sugere o uso da quetiapina no tratamento da depressão unipolar, que é a depressão simples, e da distimia, apesar de eficaz a redução dos sintomas, está associada a maior ocorrência de eventos adversos, como sedação. Então, assim, eles evitam, o psiquiatra evita passar o Seroquel numa depressão unipolar ou numa distimia, porque ela traz muita sedação. Enquanto que outros antidepressivos, quer dizer, antidepressivos de uma forma geral, não sedam. É por isso que, para esse tipo de transtorno, não se usa quetiapina. Tá? A eficácia da quetiapina também tem sido testada em um grande número de transtornos psiquiátricos em associação com outros medicamentos ou em monoterapia. Transtorno ansioso, transtorno de ansiedade generalizada, transtorno obsessivo compulsivo, refratário, transtorno de estresse pós-traumático, tratamento dos sintomas de delírio, dependência de álcool, dependência de cocaína, anorexia, transtorno de conduta, adolescente, sintomas psicóticos em pacientes com dependência química, com a coadjuvante da diminuição da agressividade relacionada ao TOD comórbido ao TDAH. Então, a gente tem um amplo espectro de atuação do Seroquel. É claro que a primeira aplicação dele é ser antipsicótico, tá? A primeira aplicação. Os demais são por associação, ele é coadjuvante, ele nunca é peça-chave nesses outros tratamentos. Por isso que ele está ainda muito incipiente nessa questão de qual é o alvo mesmo do Seroquel, que você pode achá-lo sendo aplicado a um depressivo, uma depressão bipolar, ou você pode achá-lo mais como antipsicótico. Lembrando que como antipsicótico ele não vai atuar muito tão fortemente como o Aldol, como de primeira geração, no alívio dos sintomas positivos. Aqui nós temos o Geodon, que é a ziprasidona, também é muito comum, tá? Muito usado pelos psiquiatras. É um tratamento bem típico, também não é de alto custo, né? Aqui no compêndio a gente vê que a ziprasidona é um antipsicótico atípico, né? APA, com estrutura química de piperazina benzodiazólica. Após a administração oral com alimentos, o pico de concentração plasmática ocorre de 3 a 4,7 horas e a meia-vida é aproximadamente 7 horas. Tá? Aqui são todas informações que não são tão importantes para a gente, né? A ziprasidona é utilizada no tratamento de esquizofrenia, no transtorno esquizoafetivo e de episódios maníacos e mistos do transtorno bipolar. Uma meta-análise sobre 15 antipsicóticos utilizados na esquizofrenia mostrou que todos apresentam melhor resultado que o placebo, mas a eficácia da ziprasidona foi inferior em relação à clozapina, amisoprina, olanzapina e risperidona. Então, de todos que a gente viu até hoje, ele, para efeito antipsicótico, ele é o mais fraco, entre aspas, né? Ele que tem o menor resultado. Menor eficácia em relação aos demais. Tá? Esse recorte, né? Eu sugiro até que vocês leiam com bastante calma, depois paralisem a tela aqui nesses textos, porque são bem interessantes,
que eles estão repassando tudo que a gente já falou sobre a questão dos receptores D2, receptor serotonérgico, tudo isso que a gente já havia falado. Também a questão da ação do medicamento, né? Pouco no trato nigrostriatal, mesocortical e tuberoinfundibular. Nós falamos sobre isso, né? Então, os efeitos extrapiramidais são pequenos e os efeitos na prolactina também pequenos, não tem ação na prolactemia. E nós temos aqui também afinidade por receptores serotonérgicos, podem promover efeitos benéficos e sintomas negativos na esquizofrenia e no transtorno esquizoafetivo. Então, nós temos mais ele associado, o Geodon, né, associado à questão de sintomas negativos do que propriamente sintomas positivos. É claro que ele pode ser coadjuvante no trabalho. Então, nós vamos ver, eu não coloquei aqui, não vou colocar na aula porque ela vai ficar muito grande, mas esses medicamentos, eles geralmente são associados a outros. Então, por exemplo, o Geodon, como ele tem uma ação mais fraca, assim, a eficácia dele é mais fraca em relação aos outros, para os sintomas positivos, ele é eficaz nos sintomas negativos, ele é feito geralmente com um antipsicótico mais potente, tipo a clopramazina ou mesmo o Aldol, né? Então, você vai ver, não raramente, os pacientes usando Aldol e Geodon, Aldol e Seroquel, tá? Então, geralmente você tem esse tipo de situação. Aí quando a pessoa está tomando Geodon mais Aldol, você já sabe que é um psicótico ou esquizoafetivo. Então, nós temos aqui, interessante também assim vocês lerem tudo até o final, porque a ziprasidona, ela tem várias características peculiares que vão acontecer, que já aconteceram em outros medicamentos, mas que aqui acabam sendo reunidas. Por exemplo, lá no último parágrafo, a ziprasidona tem baixa afinidade por receptores estaminérgicos e muscarínicos e alfa-adrenérgicos, resultando, respectivamente, em pequena probabilidade de ganho de peso, baixo risco de efeitos anticolinérgicos e menor ocorrência de hipotensão ortostática. Então, eu tenho um efeito muscarínico menor. Os efeitos muscarínicos são todos aqueles que a gente conversou, já falou, né? Efeitos estaminérgicos, ela ceda pouco, e alfa-adrenérgicos também. Ela tem menos ganho de peso, ela não mexe com o metabolismo. Então, o Geodon, ele tem efeitos bem importantes, né? Ele não apresenta a pressão ocular, né? E ele, me parece que ele é bem aceito, né? Pelos pacientes, inclusive. Então, os pacientes preferem tomar Geodon a tomar risperidona, que tem a hiperprolactemia. Quem toma risperidona vai ter a produção de leite, a galactorreia, né? Vai ter, geralmente tem. Dependendo da dosagem, acaba tendo, né? E aí você tem uma aceitação maior do Geodon. Inclusive, como ele não mexe no metabolismo e nem tem efeitos muscarínicos de líquido, ele vai ser uma medicação bem aceita, porque não ganha peso, né? Então, desses que eu falei para vocês, que são os mais usados, ele me parece que é o mais aceito, só que ele é o menos eficaz, né? Aí tem o paradoxo. Então, a gente precisa ficar atento se você vai atender um paciente que usa esse tipo de medicamento, porque, assim, sabendo que a gente precisa entender os efeitos, entender que esses efeitos são necessários, tá? Em alguns momentos. Aqui eu não falei da olanzapina, por exemplo, mas a olanzapina é um antipsicótico
atípico, né? Mas que ele tem efeitos muscarínicos enormes, ele tem um ganho de peso gigantesco, mas ele tem poucos efeitos colaterais, extrapiramidais colaterais, então ele não interfere, assim, não causa tremedeira, ele não causa sedação, ele não causa nada. Ele só causa o ganho de peso excessivo. E por isso os pacientes acabam abandonando a olanzapina, apesar de ser um medicamento que menos tem efeito colateral, mas ele tem os efeitos muscarínicos. Tá? Então, o Geodon já não tem, só que ele não tem tanta eficácia. E aí a gente vai balanceando quando o paciente vem com as queixas dele, né? Que com certeza todos vão ter queixas quando usarem os antipsicóticos. A próxima lâmina a gente vai falar disso. A gente precisa entender as queixas e dar um feedback para esse paciente, tá? Então você está tendo isso, isso, isso e isso por causa disso, 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 né? Vai passar, você vai mudar a medicação, não se desespere, é assim mesmo. Tentar tranquilizar o paciente com o uso dessas medicações. Aqui nós temos outro gráfico falando sobre as reações adversas, né? As reações adversas, elas são reações que não são, em tese, esperadas, né? Mas que podem acontecer. O que mais acontece? Com a maior frequência? Insônia, né? Isso é muito comum nos pacientes psiquiátricos, é muito comum mesmo. Eles ficarem sedados durante o dia e à noite eles terem insônia. A agressividade também é muito presente. A apatia é bem a sonolência ao longo do dia, né? A pessoa fica apática, fica assim meio lesada, que a gente chama lesada. Tem também os sintomas que são bem complicados, que é a agitação psicomotora, a pessoa fica ali, ou a pessoa fica apática, ou a pessoa fica agitada. Marchando, como se fosse marchando, não consegue ficar parada, fica andando para lá e para cá, sabe? Vocês vão ver muito isso no CAPS também. Quem for fazer estágio no CAPS, eu até recomendaria vocês todos da sala a visitarem o CAPS. Não deixarem de visitar, tá? Em algum momento do estágio, para vocês terem contato com saúde mental. Isso é muito importante, para vocês verem isso que eu estou dizendo. Né? Isso é nítido, é visível. Quando você entra no CAPS, você vê as pessoas com esse tipo de efeitos adversos, né? Que a gente chama de efeitos colaterais, efeitos adversos. Ali no gráfico não apareceu, mas no texto aparece. Que são detalhes muito pequenos, né? São 7,3% acometido por tremor e delírios, que também faz parte dos efeitos extrapiramidais, principalmente dos antipsicóticos de primeira geração, né? 6,3% apresenta convulsão, déficit cognitivo e ganho de peso. Isso também é importante porque nem sempre os pacientes se queixam de ganho de peso, mas eles têm, em geral tem sim. Tá? 4,2% fobia, 3,1% cãibra, cefaleia, náuseas e anorexia. Também alguns antipsicóticos causam isso, mas esse efeito aqui, ó, cãibra, cefaleia, náusea e anorexia, geralmente é associado ao uso de antidepressivo, que também está tudo aqui no bolo, né? 2,1% dores abdominais, vômitos de constipação. Esses são os efeitos muscarínicos, né? Constipação principalmente, vômito também, efeito muscarínico. E 1% de cinesia, distonia aguda, dor retroorbitária nos olhos, né? Falta de libido, mialgia, perda de peso ou sono excessivo. Aí tem discinesia. A discinesia é aquele tipo de movimentos involuntários que acontecem na síndrome piramidal. 1% apresenta, né? Síndrome piramidal. São os medicamentos que são feitos, tipo Aldol, sem o uso de uma medicação coadjuvante. Mais para frente, em outras aulas, a gente vai tratar disso. Por exemplo, o biperideno, quem quiser pesquisar. O biperideno ele é usado, o Aquineton, ele é muito usado junto com o Aldol para aliviar os efeitos extrapiramidais. Então, a discinesia ela é aliviada com Aquineton, por isso que só 1% se queixa da discinesia.
mas ela existe. Se não houver Akhenaton feito junto, vai acontecer. A distonia aguda, a dor retroorbitária, falta de libido, mialgia, dor, né? Dor no corpo, perda de peso ou sono excessivo. Sono excessivo acaba acontecendo, né? Então, esse tipo de queixa, esse tipo de situação acontece mais nos efeitos extrapiramidais, tá? Aqui retirando as câimbras, cefaleia, náuseas e anorexia, que tem a ver com o antidepressivo, o resto acaba sendo direcionado mesmo para os antipsicóticos, essas queixas todas. Então, o uso do antipsicótico traz muitas queixas, né? Muitos efeitos e reações adversas. E dessas também tem muita coisa. Convulsão também, isso é muito comum. A pessoa apresentar vários episódios convulsivos e parar no hospital e tal, com convulsão também, isso é muito comum. É bem difícil o uso, tá? Vocês vão ver que aqui no PowerPoint tem várias outras lâminas que eu vou deixar para depois, porque a aula começou a ficar muito grande e eu não vou dar conta de botar isso no canal, porque tem um limite de tempo do canal, tá? E eu vou falar mais para frente esses outros efeitos.